uma aulinha. E antes, deixa eu só dar um aviso que essa aula não era para ser minha, essa aula era para ser do pastor Robson, mas o Robson ele teve um imprevisto com a comunidade terapêutica, então ele não pôde estar, então imagine que eu sou o Robson, então finjam que é o Robson que está aqui e tá tudo certo. Igualzinho, né? Só não tem a mesma altura e também não sou o anjo da igreja, então... Mas é isso, é um aviso que eu queria dar. E graças a Deus terminamos o primeiro bloco da apostila, né, que é o bloco de heresias e ideologias. Graças a Deus na última aula terminamos com o nosso professor de História Eclesiástica, nosso querido André, que fez um esboço maravilhoso aqui das ideologias e como elas surgiram. E hoje vamos começar o bloco das seitas, que começa com o judaísmo e termina com os mormons e testemunho de Jeová, que vai ser a aula do Gilberto. E depois é as religiões, né, que vai ficar para o final do ano, porque é para fechar com chave de ouro. Né? Então vamos orar? Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos por mais essa aula, graças te damos, Senhor, pela rica oportunidade de estar aqui, de aprender da sua palavra, Pai, de aprender mais sobre esse mundo que o Senhor criou, e dessas seitas e dessas heresias e dessas religiões que tentam roubar da sua glória. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. A aula, eu não diria que ela é simples, não diria que ela é simplória no caso, mas ela é simples, até porque é judaísmo. Acho que todo mundo que cresceu na igreja está cansado de ouvir sobre Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e etc. Mas tem alguns detalhes que muito poucos conhecem sobre as festas, os símbolos, porque os judeus não se convertem até hoje, todas essas questões. Eu acho que é o que eu vou abordar aqui, que é um assunto novo que todo mundo quer ouvir, né? Que todo mundo vem aqui para ouvir qual é o problema do judeu, né? Problema entre aspas, né? Porque o judeu que tinha tudo para dar certo e não deu. E a aula é dividida em 2 blocos. Esse bloco vamos falar um pouco da história dos judeus e o segundo bloco, que vai ser mais rapidinho, nós falamos dos símbolos, como está o judaísmo hoje, as diferenças nos meios judaicos e etc. A aula vai ser tanto quanto simples, até porque o apóstolo Paulo já fez todo o trabalho por mim. O apóstolo Paulo já deu uma boa esclarecida, tanto na carta aos Gálatas quanto na carta aos Romanos. O autor de Hebreus também foi muito exemplar nisso, em explicar o que acontece com o povo judeu e o que acontece com a Antiga e com a Nova Aliança. Só deixa eu dar uma introdução antes de começarmos. Primeira coisa é a unidade do Antigo e do Novo Testamento. Creio que vocês já ouviram isso e é bom reforçar que o Antigo e o Novo Testamento são um. Então, um não existe sem o outro. Os dois fazem parte de uma única linha que é dividida em 2 administrações. Não imaginem o povo judeu como uma nação, imaginem ele como uma igreja, a primeira igreja que o Senhor teve. E essa igreja era administrada de uma forma, e com a vinda do Senhor veio outra administração dessa igreja, mas a igreja é só uma. Esse sempre foi o plano de Deus, ter um povo para si. E no Antigo Testamento era chamado de nação, e no Novo é chamado de igreja. Mas o plano é o mesmo, e a igreja é a mesma. E a forma de salvação é a mesma. Creio que o André, sempre quando ele sobe aqui para falar do Antigo e do Novo Testamento, ele sempre bate na mesma tecla, que a salvação é a mesma, tanto no Antigo quanto no Novo. A fé em Cristo é essencial. A diferença é que no Velho Testamento era para o Cristo que havia de vir, e para nós é o Cristo que já veio. Então, creio que isso aqui já está bem escrito na mente de cada um. E vamos começar aqui com o apóstolo Paulo, em Romanos 10. Os textos maiores, pode deixar que eu leio, a não ser que vocês queiram exercitar a leitura. Mas os textos maiores pode deixar que eu leio, e os menores eu dou a oportunidade de ouvir. Romanos 10, do 1 ao 4. Aqui o apóstolo Paulo está iniciando o capítulo 10. A partir do capítulo 9, do 9 até o 12, se eu não me engano, o apóstolo Paulo está
tentando solucionar, na verdade não solucionar, né? Esclarecer o que aconteceu com o povo judeu. Nos primeiros capítulos ele falou da depravação total, ele falou da salvação por meio de Cristo, e agora ele está tentando esclarecer para os romanos o que aconteceu com o judeu. Então ele começa no capítulo 9 falando que Deus permanece fiel, mesmo que os judeus não tenham sido fiéis, e ele estende essa explicação até o capítulo 12, que ele vai começar a falar de assuntos práticos da igreja aos romanos. E aqui ele dá uma explicação e também abre um pouco o coração para os romanos. Aqui no capítulo 10 ele vai dizer: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, os judeus, é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Amém. Então aqui o apóstolo Paulo já deu uma boa introdução do qual é o problema do judeu. Problema entre aspas. Então quando eu falo problema é entre aspas, porque muitos judeus são irmãos em Cristo nossos. E aqui o apóstolo Paulo dá uma boa explicada do que acontece com o judeu. Eles não enxergam que Cristo é o cumprimento de toda a lei. Aí a primeira pergunta que vem é: por que isso? Porque é tão difícil para o judeu enxergar a Cristo, porque é tão difícil o judeu aceitar o Messias. Aqui temos que tocar um pouco na questão nacionalidade do judeu. O judeu é muito patriota, ele ama a nação com afinco. E isso é uma característica que todo judeu tem, e ele ama muitas vezes mais a nação do que o próprio Deus. Então, o que está ligado à nação dos judeus? Está ligado à nação dos judeus toda aquela administração do templo, todas aquelas leis de ética, de dietas, todas aquelas leis cerimoniais, tudo isso está intimamente ligado com a nação judaica. E como o judeu é muito patriota, ele se apega mais a isso do que de fato o propósito real. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, e o autor de Hebreus também vai dizer, que essas coisas são sombras. Eu não sei quantos entendem essa analogia que tanto o apóstolo Paulo quanto o autor de Hebreus faz da sombra. Mas imaginem que tem uma luz vindo atrás de mim e tem uma pessoa atrás de mim. E eu estou de costas para ela. Quando a luz bate nessa pessoa, o que aparece na minha frente? A sombra dessa pessoa. Então o que eu vejo por essa sombra? Eu vejo a silhueta dessa pessoa. Mas essa silhueta é turva. Eu não consigo enxergar com clareza o que ela é. Quando essa pessoa ela vem se aproximando e ela para ao meu lado, eu vejo ela claramente. Eu consigo ver qual é a cor da pele dela, a cor dos olhos, consigo ouvir o que ela tem para me dizer. Então é exatamente isso que significa essa simbologia da sombra. O apóstolo Paulo está dizendo que as doutrinas cerimoniais, as dietas, os dias, os símbolos, tudo isso eram sombra. Eles tinham a imagem de quem? De Cristo. Mas era turva no Antigo Testamento, não era claro, mas estava lá. Quando Cristo veio se aproximando com o passar do tempo, e quando Cristo encarnou, essa sombra se tornou clara. Agora eu não preciso mais da sombra, não preciso mais das cerimônias, não preciso mais dos símbolos, não preciso mais dos dias, porque o corpo de Cristo já está aqui. Então eu já sei qual é o propósito de todas essas coisas. Os judeus eles se apegaram à sombra, porque a sombra dá uma identidade para eles, identidade como judeus, identidade para a nação. E o judeu ama a sua própria nação muitas vezes mais do que Deus. Então, por cima, esse é o grande problema. Vamos ler 2 Coríntios, do 7 ao 17, um pouco longo, mas aqui o apóstolo Paulo novamente ele dá um bom auxílio. 2 Coríntios o quê? 2 Coríntios 3, do 7 ao 17. O apóstolo Paulo ele vai dar uma explicação bem clara. Essa aula aqui é mais uma aula do apóstolo Paulo do que a minha, então agradeçam a ele depois, quando encontrarem com ele no céu. Todo mundo encontrou? Amém.
2 Coríntios 3, deixa eu beber um pouco de água aqui, senão minha garganta não aguenta. Quem tiver alguma dúvida, pode me interrompendo para perguntar, menos o Fausto, que senão ele vai começar a falar em hebraico, aí vai ficar difícil. 2 Coríntios 3, deixa eu conferir aqui, eu acho que não é. 2 Coríntios 3, do 7 ao 17, na verdade. Vamos lá. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, aqui o apóstolo Paulo está expondo um episódio que aconteceu em Êxodo 34, que é depois que Moisés viu a Deus face a face, o rosto dele brilhava. E agora o apóstolo Paulo está explicando o que significa isso. Então vamos lá. Por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Verso 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será o glorioso ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converter ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Só para... eu depois no final explico, mas só por curiosidade vou ler o 18 também. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém? Amém. Então, o que o apóstolo Paulo está expondo aqui? Ele está pegando um episódio do Antigo Testamento, o Moisés desce do monte como expulso, e o rosto dele brilhava, e o que o apóstolo Paulo está revelando aqui, que não está anotado no Antigo Testamento. Essa parte que o apóstolo diz aqui, ele não foi prescrito. Ele está dizendo que aquela glória que estava no rosto de Moisés era um símbolo de toda a glória que havia no Antigo Testamento, porque de fato havia uma glória muito bonita nas cerimônias do Antigo Testamento. Havia o templo, havia as cerimônias, havia a escola sacerdotal, havia os símbolos, tudo isso era muito grandioso, tudo isso era muito belo. Mas, e assim como a face de Moisés que brilhava depois de ter encontrado o Senhor. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo? Por que Moisés escondia o seu rosto? Ele escondia porque aquela glória do Antigo Testamento estava desaparecendo, ela era transitória, ela era sombra, que Cristo estava se aproximando. Não era, por mais bonito que fosse, não era algo que os judeus deviam se apegar. E é por isso que Moisés escondia o rosto, para que os judeus não percebessem que aquela glória estava desaparecendo, estava se esvanecendo. E aqui ele faz um contraponto entre o ministério do Espírito e o ministério da Antiga Aliança, que ele chama de o ministério do morto. É um ministério escrito em leis de pedra, leis escritas em pedras. E aqui ele faz um contraponto dizendo que o ministério do Espírito, né, a nova aliança, nova entre aspas, a nova administração da aliança, ela é permanente, diferente da glória do Antigo Testamento, que era transitória. E os judeus, grande parte da razão deles não aceitarem essa nova administração é porque ela não tem a mesma glória que a antiga. Antigamente, no Velho Testamento, tinham templos magníficos, ou cerimônias magníficas, mas agora o que nós temos? Simplicidade. E embora a simplicidade facilite a pregação do Evangelho por todo mundo, ela deixa chateada aqueles que gostam de pompa, assim como a Igreja Católica ama toda a riqueza que ela adquiriu ao longo dos anos. E o cristianismo não tem isso. Então, toda a glória que tinha no Antigo Testamento,
ela tem hoje, mas em espírito. Então, ela está contida em nós e no que nos foi passado. Então, é com isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E o verso 18 que eu tinha lido é que o apóstolo Paulo está fazendo um contraponto entre Moisés e nós. Então ele está dizendo que, diferente de Moisés que escondia o rosto para esconder que a glória estava desaparecendo, nós não precisamos disso. Não precisamos esconder o nosso rosto, porque a glória que se manifesta no nosso rosto é permanente. Então não precisamos ter medo que ela vai desaparecer. E aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma aplicação muito bonita, dizendo que assim como o rosto de Moisés brilhava porque ele se encontrou com Deus, a glória do nosso rosto irá brilhar conforme olhamos para Cristo. Então a convivência com Cristo, pouco a pouco, vai fazer nosso rosto brilhar de glória em glória na presença dele, na presença dos nossos irmãos. Amém? Essa aqui foi uma longa introdução a respeito toda essa questão dos judeus. O apóstolo Paulo também explica que o véu da antiga aliança está sobre o povo judeu toda vez que eles leem Moisés. É por isso que muitas vezes eles não compreendem que Cristo está ali. E é isso. Deixa eu só... Isso aqui eu vou deixar até alguém ler, que é 2 Colossenses 16 e 17, só para encerrar essa posição. Colossenses 2, 16 e 17. Também. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Amém. Isso aí, só para concluir, dizendo que a respeito do simbolismo da sombra, vamos falar um pouco agora vamos falar assim da nação judaica, um pouquinho da história da nação judaica e de como ela se assemelha, como ela se encaixa com a nossa. Mas alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa para comentar? Eu posso passar tranquilo? Então tá tudo certo. Então, uma coisa para esclarecer, os católicos e os judeus também, eles se gabam dizendo que o cristianismo ele saiu que o cristianismo é uma seita judaica e que o protestantismo é uma heresia da Igreja Católica, né? Então as pessoas se gabam muito disso, os católicos e os judeus, quando na verdade o cristianismo é de fato a religião mais antiga do mundo. O cristianismo ela é mais antiga do que o próprio catolicismo e o próprio judaísmo, porque nossa religião começa lá com Eva, daí quando Adão pecou e Eva pecou, começa com a promessa do Messias. Então nossa religião começa desde muito cedo. E como eu disse, o plano inicial de Deus foi sempre ter uma igreja, e essa igreja foi começada em Abraão. E começou com uma promessa. E ali nasceu a igreja com nome judeus, né? Com nome judaico. E na verdade os judeus teve vários nomes, né? Teve hebreus, israelitas, judeus. Todo mundo sabe por que cada um desses nomes, semitas. Querem que eu explique? Sim. Tá. Semitas, porque os judeus muitas vezes são chamados semitas? Porque eles são descendentes de Sem. Quem é Sem? Filhos de Noé. Sem, Cão, Jafé. Então, os cananeus, os árabes e grande parte dos egípcios e os povos africanos vêm de Cão. O Sem deu origem ao povo judeu. E Jafé, é interessante que ele dá origem aos europeus e também os povos das Américas, que somos nós. E é interessante que Noé, desde muito cedo, ele diz que Jafé irá
irá participar da glória de Sem. Jafé irá habitar nas tendas de Sem. É interessante que desde muito cedo havia essa promessa dos gentios habitarem junto com os judeus, até porque o Jefté é pai dos gentios. Então, desde muito cedo, Noé faz essa promessa aos gentios. E são chamados semitas por causa de Sem. São chamados de hebreus por causa do avô de Abraão. Para quem não sabe, o avô de Abraão se chama Eber. Então, hebreus são chamados por causa disso. Não sabemos o motivo, mas talvez seja porque essa imagem de Deus tem entrado na família de Abraão por causa de Eber. Porque, embora Abraão tenha recebido a promessa, nós sabemos, tanto pelo livro de Gênesis quanto pela história, que Abraão não foi a única pessoa que Deus falou naquele tempo. A gente tem, por exemplo, Melquisedeque, que quando Moisés chegou em Canaã, que era um povo idólatra, lá tinha uma pessoa ímpar, tinha uma pessoa que não se encaixava no padrão, que era Melquisedeque, que era sacerdote do Altíssimo, que era um nome que era dado a Deus naquela época. E fica aquela dúvida, de onde ele surgiu? Na Bíblia não fala nem de quem ele era descendente e nem se morreu. É por isso que muitas vezes Cristo é dito que ele é da linha genealógica de Melquisedeque, né? O sacerdócio dele é de Melquisedeque, que não teve princípio e não terá fim. Então, são chamados de hebreus por causa de Eber, são chamados de semitas por causa de Sem, são chamados de israelitas, esse que todo mundo conhece, por causa de Jacó. Israel significa aquele que lutou com Deus e venceu. Então, depois que Jacó venceu Deus no Vale de Jaboque, Deus mudou o nome dele para Israel, e os israelitas surgiram e são chamados de judeus depois do cativeiro babilônico e cativeiro assírio, porque como grande parte da nação de Israel pereceu, a única tribo que sobrou do cativeiro babilônico, né, foi a tribo de Judá e um pouco da tribo de Benjamim e umas parcelas de outras tribos, mas em maioria a tribo que sobreviveu era a tribo de Judá, que era a tribo de Davi, que era a tribo que viria o Messias. Por causa de toda essa analogia de Judá, de Davi, do Messias, os judeus adotaram para si não só a esperança do Messias, mas o nome judeu, que é da tribo da onde Jesus viria de vir. Então, poucos os judeus sabem de que tribo são hoje, né? São poucos os privilegiados, como por exemplo Maria e José, que eram pais de Jesus, eles sabiam que eram da tribo de Judá. O apóstolo Paulo sabia que ele era da tribo de Benjamim, mas eram poucos os judeus que sabiam de que tribo eles eram depois do cativeiro. Mas então, esse é o motivo de cada nome. Então, semitas por causa de Sem, israelitas por causa de Jacó, hebreus por causa de Eber, avô de Abraão, e judeus por causa da tribo de Judá que sobreviveu ao cativeiro. Amém? Vamos falar um pouco da história e da promessa que foi feita a Abraão, porque essa promessa ela não foi feita apenas a Abraão, mas foi feita à igreja como um todo. Então, ali que começa a igreja de forma formal, porque o plano já estava estabelecido desde a eternidade, mas quando Abraão recebe a promessa, ele começa de forma formal. Deus apareceu muitas vezes a Abraão e reiterou muitas vezes a promessa, e cada vez que Deus reiterava a promessa, ele acrescentava uma coisa, ele expunha mais, um detalhe a mais da promessa. Então não vamos falar de todas as vezes que Deus falou com Abraão, e nem da primeira e mais famosa, que é sai da tua terra e da tua parentela, porque aqui eu acho que todo mundo conhece de cor. Vamos falar de uma revelação que Deus faz, na verdade uma petição que Deus faz a Abraão, tanto da promessa, mas o início do povo judeu também. Os dois ali em simultâneo. Gênesis 17, 1 ao 14. Todo mundo encontrou? Amém. Aliança e a circuncisão. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou:
Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, mas sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como um sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Amém? Amém. Como eu falei, Deus vai revelando de pouquinho em pouquinho a revelação da igreja, por assim dizer, a Abraão. E aqui ele dá um passo a mais e ele foca no povo judeu, na descendência de Abraão. Nas outras promessas que ele faz nos capítulos anteriores, Deus ele vai um pouco mais longe. Ele fala de uma descendência numerosa, ele fala do descendente, em onde serão benditas todas as nações. E aqui ele fala um pouco da descendência particular de Abraão. E aqui ele dá o primeiro símbolo, a primeira simbologia dessa primeira igreja, que é a circuncisão, que era uma marca de todo o povo judeu. E não vou responder perguntas sobre circuncisão, por motivos delicados, então. Mas nós sabemos que a circuncisão ela é mais do que uma simples emoção da carne. Os próprios profetas vão dizer mais para frente que a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. Então o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso. Mas essa é a primeira marca que Deus deu, e o simbolismo dela é essa: que Deus irá circuncidar, irá remover essa parte pecaminosa do seu povo. E todos que tiverem essa parte pecaminosa removida farão parte do povo. E todos aqueles que não forem circuncidados no coração não fazem parte do povo do Senhor, dessa igreja do Senhor. Então essa é a simbologia. Então aqui começa a nação judaica, tanto que Deus já até muda o nome de Abrão para Abraão. Então aqui é o nascimento do povo judeu, da nação judaica e da igreja judaica. O interessante é que a descendência de Abraão não se limita apenas aos judeus, mas a nós também. Eu sempre quando eu lembro quando fomos no McDonald's, que eu encontrei os parentes do André, eu sempre brinco que somos uma família. E embora eu repita isso muitas vezes, não é jargão político, por assim dizer. De fato, somos uma família, literalmente falando, porque tem um sangue que corre nas nossas veias que é muito mais puro do que o sangue dos nossos familiares, que é o sangue de Cristo. Então, estamos unidos a Cristo de uma forma tão intrínseca que o sangue dele corre em nós. Então, por conta disso, somos irmãos. E por conta disso, também somos descendência de Abraão. Porque Cristo era descendente de Abraão. E como estamos unidos a ele e o sangue dele corre em nós, também somos descendência de Abraão. Só para expor isso, Gálatas 3.
vão ser 2. Gálatas 3, 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pronunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em vocês serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm a fé são abençoados com o crente Abraão. E aqui, só para finalizar, verso 26, do 26 ao 29, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Então, só para expor isso, e eu vou resumir as promessas que Deus fez a Abraão, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Então, só vou... Em suma, são 3 coisas que Deus prometeu a Abraão. Muitos descendentes. Então, que a descendência de Abraão seria numerosa, como as estrelas no céu e como a areia do mar. Segundo, que a terra que Abraão estava, que era Canaã, seria dele e dos descendentes dele. Então, essa foi a segunda promessa que Deus fez. E que nele, através dele, e que dele viria um descendente que abençoaria todas as nações. Então, Josué, não vamos ler porque é um pouco extenso, mas em Josué 24, quando Josué já está avançado em idade, prestes a morrer, ele faz um relatório, desde o começo da promessa que foi feita a Abraão até o fim, a conquista da terra de Canaã. Ele faz um relatório apenas para dizer que Deus cumpriu tudo que prometeu. Então, Josué vai falar no Josué 24, do 2 ao 13, que Deus cumpriu a promessa que ele deu a Abraão, que daria a ele uma numerosa descendência. De fato deu. Abraão teve uma numerosa descendência, tem até hoje. De fato, Deus deu uma terra para o povo judeu. Eles entraram em Canaã e tomaram a terra. Tanto que Josué vai dizer que vocês estão semeando em uma terra que vocês não plantaram. Então vocês estão colhendo coisas que vocês não plantaram. Essa terra não era de vocês, mas eu dei a vocês. E a última promessa, que seriam benditas todas as nações, se cumpriu também com a vinda de Cristo. Então, todas as promessas que foram feitas a Abraão se cumpriu. De tal forma que Deus não deve mais nada ao povo judeu. Tudo que ele tinha para fazer, ele fez. Então, alguma dúvida quanto a isso? Alguma coisa a acrescentar? Então, vamos falar só dos outro patriarca. Não seria patriarca, seria o legislador. São as 2 figuras mais importantes do meio judaico, Abraão e Moisés. Abraão, que começa a nação, e Moisés, que dá a legislação e os estatutos da nação judaica. E vamos ler aqui a instituição da nação judaica, no caso. Êxodo 19, do 3 ao 6. Claro que não vamos falar da lei inteira, porque tem 5 livros só para falar da lei, então não vamos falar de toda a lei, mas vamos falar só do fundamental, da base, do alicerce. Êxodo 19, do 3 ao 6. Moisés subiu para se encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi... não, desculpa, é só até eu sei. Me empolguei aqui. Mas é isso. Então, esse é o alicerce. Então, Deus chamou, isso aqui é quando Deus desce ao Sinai, depois de ter libertado o povo, chegou o momento de Deus transformar aquele povo em uma nação. Eles eram uma igreja, eram a primeira igreja do Senhor, mas eles precisavam ser um pouco mais do que uma igreja, eles precisavam ser uma nação, até porque o desafio que estava diante deles era gigantesco, era conquistar uma terra. Então, Deus, ele aqui diz para ele que o povo será uma nação santa, um povo separado, propriedade minha. O que é a igreja hoje? A igreja hoje é literalmente isso, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. E aqui Deus, ele diz isso a Moisés, e a partir desse ponto, toda a nação judaica é estruturada. E aqui há uma mistura, né? Então, ao mesmo tempo que Deus estruturava a base da igreja, os 10 mandamentos, os símbolos, as cerimônias que apontavam para Cristo, ele também estruturava a nação judaica, dava identidade ao povo, dava preceitos ao povo, dava higiene ao povo. Então as duas coisas acontecem em simultâneo aqui. Então essas são as duas figuras mais importantes do judaísmo. É claro que tem várias outras, mas os dois principais são esses: Abraão e Moisés. Abraão sendo o grande patriarca e Moisés o grande legislador que dá base a toda a nação judaica. E acho que os irmãos também estão cansados de ouvir que ainda os 10 mandamentos devem ser seguidos, porque isso são mandamentos perenes, ou seja, são eternos. Mas a legislação cerimonial Cristo já cumpriu, e a legislação civil não existe mais, porque depois do cativeiro a nação judaica deixou de ser uma nação e perdeu muita dessa identidade nacional. Então a cerimonial foi cumprida, a civil foi desfeita, porém os 10 mandamentos é perene. Então essa legislação espiritual, ela é eterna. Amém aí? Amém. Tudo certo? Alguma dúvida? Então vamos falar de só algumas refutações, a gente pode falar? Não, só para não ficar alguma dúvida, melhor dizendo. Alguém pode usar aquele texto dizendo assim, porque o fim da lei é Cristo, né? Então Cristo cumpriu e que a lei foi abolida, como o apóstolo Paulo diz. Na verdade, a lei não foi abolida, é importante a gente dizer isso. A lei não foi abolida, existe uma confusão bastante grande entre ser abolido e ser cumprido. Na abolição, você revoga e deixa de lado. Cristo não aboliu a lei, ele cumpriu a lei. O fato dele poder ter, em todas as suas particularidades, cumprido todos os aspectos da lei, que tornou ele quem ele é. Que a lei nenhum homem podia cumprir na sua extensão. Como a gente disse até na aula passada, quando a gente fala honrar pai e mãe, a gente pensa que é só pedir a bênção. Não é. Quando fala não furtarás, né, a gente pensa que é só roubo a mão armada. Não é. É muito mais do que isso. Então Cristo cumpriu a lei em todos os seus aspectos. Então quando eu recebo a Cristo, eu também estou cumprindo a lei. Então é importante a gente frisar isso, né? E não simplesmente dizer, não, a lei foi deixada de lado. Não, a lei ela foi. Porque como que Cristo podia dizer que ele era perfeito? Cumprindo a lei. Então ele cumpriu a lei. Então quando eu recebo a Cristo, eu também estou cumprindo a lei. É só para a gente encaixar isso, para a gente não gerar confusão. Porque é um argumento que você vai, por exemplo, em outros meios evangélicos, a primeira coisa que o cara só no fala assim, porque a lei já foi cumprida, você tem que deixar de lado. Não, pelo contrário. Você tem que tentar entender o que é a lei e o tamanho da importância do sacrifício de Cristo cumprindo a lei. Tá? Pensando no texto que você falou, né, que o fim da lei é Cristo, né, no sentido de que o propósito da lei é Jesus, né, o fim, essa finalidade é Cristo, né, é a revelação de Cristo por meio da lei também, e a gente tem Cristo, quando a gente recebe Cristo, a gente consegue cumprir a lei, porque ele é a finalidade dela, é por causa dele.
Amém. Amém. Vamos só ler algumas refutações do cristianismo e a gente vai para o intervalo. Qual a função da lei? Romanos 3, do 19 ao 20. Alguém gostaria de ler? Aqui eu vou deixar para vocês irem lendo. Qual texto, Romanos? Romanos 3, do 19 ao 20. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém. Que o apóstolo Paulo está expondo, porque tinha essa grande dúvida entre os judeus, né? O apóstolo Paulo ele falava muito do que comentamos agora, de que Cristo cumpriu toda a lei, mas o judeu ele tinha um apego excessivo à lei. Então ele perguntava, se a salvação vem por meio de Cristo, então qual é o propósito da lei? Qual é a função? Por que então ela foi dada? E aqui o apóstolo Paulo ele explica de forma bem simples em 2 versículos qual é a função da lei, porque Deus deu a lei para que todos fiquem diante dele indesculpáveis. Então ela é a cédula de acusação contra nós. Então essa é a função da lei. Alguma dúvida até aí? Tudo certo? Segunda refutação aqui é o propósito das festas e dos símbolos. Hebreus 10, do 1 ao 4. Hebreus 10, do 1 ao 4. Isso. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, podem aperfeiçoar os que a elas se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais terão consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de bodes e touros e de bodes tire os pecados. Amém. Amém. Que o autor de Hebreus, que não conhecemos quem é, mas muitos dizem que é o apóstolo Paulo, ele diz qual é a função dos símbolos e das festas. Então aqui ele deixa claro, dizendo que é o Yom Kippur, que é uma festa que vamos falar no próximo bloco, depois do intervalo, que a função dele era essa que ele vai dizer no verso 3, entretanto, nesses sacrifícios ocorre a recordação de pecados de todos os anos. Então, esse é o propósito das festas, apontar para Cristo. Tanto que o próprio autor de Hebreus vai dizer a partir do verso 5 que vou aproveitar e vou até ler, que no verso, a partir do verso 5 ele vai dizer: por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então esse é o propósito dos símbolos e das festas, apontar para Cristo, e quando Cristo chegou, ele cumpriu a lei. Falando em cumprimento da lei, Romanos 8, do 3 ao 4. Romanos 8, 3 a 4. Que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Amém. O apóstolo Paulo dizendo que a lei foi cumprida em Cristo e cumprimos a lei por meio de Cristo. Então, os irmãos já explicaram aqui. E agora o último, que é o mais bonito, o melhor sempre fica para o final. E que Cristo é o Messias, embora o povo judeu não creia nisso, porque o povo judeu
não crê que Cristo é o Messias e nem que Ele é Deus. Então, isso nós comentamos no próximo bloco, mas Atos 4. Atos 4, do 8 a 12. Gostaria de ler, Gilberto? Fazer essa honra? 4, do 8 a 12. Isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós, ancianos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Até o 11? Até o 12. Até o 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre vós homens, a qual devamos ser salvos. Amém. Amém. Aleluia. Então, finalizar com chave de ouro e por intervalo, esse é o Cristo, como o próprio apóstolo Pedro vai dizer, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual se importa que sejamos salvos. Então, Cristo também é o Messias prometido. Amém? Amém. Intervalo? Amém? Vamos para a segunda parte, ela é mais tranquila. Só vamos falar um pouco dos judeus como eles estão hoje. E aqui eu vou aproveitar o material da apostila só para falar alguns pontos dos judeus hoje, das diferenças dos símbolos e etc. Então vamos lá. Aqui na apostila, na parte dos judeus, ele começando ali nas crenças e suas divergências do cristianismo, na apostila. Aqui tem os rituais judaicos e os símbolos judaicos também. Deixa eu só ver aqui onde está sobre a quantidade de judeus, é aqui no começo. O judaísmo é uma religião influenciada diretamente, que influencia diretamente o estilo de vida dos judeus, e está muito ligado ao senso de comunidade e família, onde todas as pessoas participam dos mesmos rituais e costumes religiosos em conjunto. Os cultos e as reuniões são realizadas nas sinagogas. Então, para quem não sabe, antigamente tudo era realizado no templo, mas com a destruição do templo foi no cativeiro e foram criadas essas sinagogas. Que seriam essas sinagogas? Seriam mini templos onde os judeus não podem cultuar sem a necessidade de ter que ir até Jerusalém e até o templo, até porque o templo estava em ruínas. Então surgiu as sinagogas. Como é que Diga. Como Eu voltei aqui para o comecinho, a origem do judaísmo, Abraão e Moisés, só para explicar. Mas qual que é a parte? Muda de celular para celular, mas aqui no meu é 32. Então o layout muda de De celular para celular. celular para celular. Eu tenho que colocar a página. No próximo eu Não, relaxa. Cara. vou ver se eu faço isso. Os cultos religiosos são realizados na sinagoga, um templo utilizado para orações e aprendizado das escrituras sagradas, a Torá, que é o compilado do Antigo Testamento, e também o Talmud, que é os comentários dos rabinos, que muitas vezes tem um peso maior do que as próprias escrituras, né, para os judeus. Que contém comentários e instruções dos líderes espirituais do judaísmo, os rabinos, e sobre como seguir as leis da Torá. Aqui
que eu vou descer no judaísmo moderno, para a gente começar. Mesmo sendo uma das religiões monoteístas mais antigas, o número de fiéis do judaísmo é um dos mais baixos comparado com as outras religiões, como o do cristianismo, por exemplo. Não só porque os judeus não gostam muito de evangelizar, mas também porque sofreram muito ao longo dos anos, então o povo foi bem reduzido. Porque não existia intenção por parte dos judeus de propagar o judaísmo. Uma pessoa só é considerada judia se sua mãe for judia. Então, atualmente existem cerca de 14 milhões de judeus no mundo, sendo que a maior parte se encontra nos Estados Unidos da América e em Israel. Só Diga. uma parte interessante a gente notar isso, só como uma reflexão, né? Se, por exemplo, eu sou brasileiro, minha esposa é brasileira, se a gente for morar nos Estados Unidos e meu filho nascer lá, ou filha nascer lá, ela vai ser americana. Se um americano vem para o Brasil, o inverso, a filha dele vai ser brasileira. Lugar nenhum do mundo, qualquer tipo, você aproveita o que ele está dizendo. Se a mãe é judia, a criança vai ser judia. Ela vai viver, é só para te dar uma reflexão seguinte, onde eu estou querendo chegar. Que a pessoa, ela vai ter a linhagem dela aonde quer que ela esteja. Ela vai estar lá, ela vai ter costume, ela vai falar o outro idioma, mas ela vai manter a raiz dela. Então isso é importante para quê? Porque a gente manter a nossa raiz onde quer que ela esteja. É essa a Mas ideia. em questão de documento, por exemplo, quando a gente vai escrever nossa nacionalidade, é onde a gente nasceu. Você vai escrever lá, mas Eles escrevem que ele tem dupla cidadania. Eles são dupla cidadania. Entendeu? Isso é importante a gente gravar, a gente ter esse entendimento. Eles são quem são aonde eles estiverem. Eles não se amoldam ao meio, eles vão fazer com que o meio receba eles do jeito que são. Isso é importante, é uma reflexão importante. Porque a gente fala, por exemplo, na faculdade, quem sou eu na faculdade? Eu sou o que a faculdade está pedindo ou eu estou levando a minha raiz para lá? No meu ambiente de trabalho. Eu estou extrapolando, é só para a gente ver. Mas no meu trabalho, eu estou levando quem eu sou para lá, eu estou me amoldando ao trabalho. No meu círculo de amizade, né? Eu sou quem eu sou, estou levando a minha cidadania para lá, a minha raiz para lá, ou estou me amoldando? Então é importante a gente pegar isso, porque judeu, ele vai se mostrar judeu aonde quer que ele esteja. É importante você falar, tem judeu holandês, tem judeu sueco, tem em todo lugar, mas eles são, o primeiro ponto, eles são judeus. É importante isso, tá vendo que até... É interessante que o apóstolo Paulo ele aplica isso também a nós que somos gentios, né? Dizendo que temos dupla cidadania terrena e a cidadania celeste. Então, é muito bem pontuado. Vamos para algumas curiosidades, que em alguns rituais do judaísmo, algumas festas no caso, e símbolos. Depois a gente fala das divisões do judaísmo que tem hoje. Então, a primeira festa aqui que é o Bar Mitzvah, né? O Bar Mitzvah é o famoso, conhecido. Faltou o Jonathan aqui para explicar, né? Que é o Bar Mitzvah. Mas é um dos principais rituais do povo judeu. É a iniciação do menino na vida adulta por volta dos 13 anos de idade. Ao completar 13 anos, é realizada uma cerimônia onde a criança passa a seguir todos os preceitos do judaísmo. Para as meninas, o nome do ritual é Bat Mitzvah. Só não deixa os psicólogos brasileiros ver isso aqui, não, porque já estão falando que a adolescência tem até os 25 anos, aí, meu Deus, já pensou? 13 anos passa a vida adulta. E Bar Mitzvah significa filho do mandamento ou filha do mandamento, né? Então, o Brit Milá, eu acho que é assim que se pronuncia. O meu hebraico não está em dia, mas o que é a circuncisão, né? Que é o que comentamos ali na história do povo judeu. A circuncisão é o ato de retirar a pele chamada de prepúcio que cobre o órgão genital do homem e deve ser feito no 8º dia de vida da criança. Esse ritual consta na Torá, foi um pacto feito entre Deus e Abraão, que aos seus 99 anos fez a sua própria circuncisão e dos seus filhos. É o texto que lemos em Gênesis 17. E é mantido até hoje.
Mas agora os cirurgiões judeus são muito melhores, né? Naquela época era o rabino. Não é na pedra mais, né? Ou na unha, né? Que falava que o rabino deixava a unha crescer Ah, é verdade. pra cortar. Então, Mano, o pior deve ter sido pra Abraão, velho. Nossa, Que Abraão já naquela idade Novo já era velho já, né? Agora, tipo assim, Isaac já era novinho, era bebê, né? Nem tinha lembra, cresce nem 8 lembra dias. disso. Mas a Bíblia não relata que Abraão não tenha tido nenhum contratempo, né? Só fala que ele se Fala que fez. Fez. É interessante o paralelo que Obedeceu, né? quando os filhos de Jacó, naquela atitude irada, vão lá e ordenam para aquela cidade que eles poderiam casar com a Nossa, filha sim. dele, com a irmã deles, Também. mas teriam que se circuncidar, você fala que eles tiveram dores terríveis lá. Então, é outro paralelo que a gente fala. Mesmo que a ação, quando é promessa de Deus, seja uma ação que exija esforço, ela não traz peso. É dolorido, mas não traz peso. Sim. Agora, quando é do homem, a dor vai ser insuportável. Não, as refeições, né? Porque eles não tinham preparo para fazer essas coisas. É, fala que nesse caso aí eles ficaram quanto tempo? Uma semana, né? Com as dores. E no final E da aí semana era o tempo mais dolorido. E aí o Levi e o Simeão, né, aproveitaram lá pra matar geral. Não, isso é importante, sabe, que a gente vai Passar o facão em geral. A gente tem que E eles tentar perderam bem transportar toda o aspecto Eles espiritual. eram mais velhos. Sim. Que ajudaram. É. Se a gente for pensar, aonde está a nossa incisão hoje? A nossa incisão não é na carne, da mesma forma, porque eles tiravam um pedaço, a gente tem que mortificar. E às vezes a gente acha que isso é insuportável. Como é que eu vou mortificar a minha carne? Por quê? Porque eu estou fazendo com o meu esforço. Porque quando eu estou buscando o Espírito Santo, ele nos dá força para que essa transição seja suave. É importante a gente fazer sempre os paralelos da aplicação física para o espiritual, que é o que nós estamos vivendo hoje. É onde o Espírito está, é a liberdade. Então, quando a gente faz na carne, é peso. Quando a gente faz no Espírito, não é fácil. Você tem que passar por aquilo. Às vezes é dolorido, mas ela não traz o dolor como se fosse na carne. Então, a mortificação ela é possível de ser feita, porque não é feita mais na carne. Remetendo ao que Cristo passou, né? Pela alegria que ele estava proposta. Ele sofreu o que sofreu. amém. Os judeus acreditam que a circuncisão mantém o pacto com Deus, abrindo caminhos para a espiritualidade. As meninas já são incluídas nesse pacto desde o nascimento. Então, não há nenhum tipo de circuncisão para as meninas. Shabat, famoso. Shabat ou Sabá, conhecido como o dia do sábado, é o dia de descanso judeu. É um período de gratidão e contemplação em que não se deve trabalhar, iniciado no pôr do sol de sexta-feira e acaba no anoitecer de sábado, que é o antigo horário judaico que muito tempo atrás, que se mantém até hoje para alguns judeus. Algumas festas do judaísmo, as mais famosas, porque existem muitas, a Páscoa, que é... A peça. É isso mesmo. Vai me ajudando aí, Fausto. Vai me ajudando aí. A Páscoa, né, que é onde se comemora a libertação do povo judeu do Egito. O Ano Novo, né, que é o... Qual é o nome que está aqui, Fausto? Não, é o calendário que eles usam, o Ano Novo é o calendário judaico. Não, eu falo do... A festa. A festa. Sei lá como é que se pronuncia, né? Tudo bem, é esse aí. É o Ano Novo. Yom Kippur. Mas Não, é Yom ano Kippur de não primeiro? é o Ano Novo. Não, não? eles comemoram em um outro dia o Ano Novo judaico. É igual Depois os que eles chineses, estão, né? Sim. eles estão no ano de 5.961. O calendário judaico é diferente do calendário romano. Gregoriano. Gregoriano. Eles não têm antes. Na verdade é depois de romano, Cristo não é gregoriano. também, né? Não. É tipo. Deve ser por isso que tá com 5 mil, né? Conta Na diferente. verdade, eles estão esperando o Messias ainda. Na cabeça deles, eles não negam que Cristo veio. Eles só diminuem Tiram a divindade dele. eles acreditam que Cristo foi um Ele é profeta. um profeta, né? Que nem Malaquias, que nem Zacarias. Continuando, o Yom Kippur, isso aqui é conhecidíssimo, que é o dia do perdão. O dia do perdão é o último dia em que os judeus conseguem o perdão divino
quanto aos seus pecados do ano anterior. Então, esse era o momento do grande sacrifício. É a única vez que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação por todo o povo. O Chanukah, que é a inauguração, que marca o fim do domínio dos assírios sobre a terra prometida aos judeus, e a restauração do templo de Jerusalém. Se eu não me engano, é a festa que Neemias propôs depois que reconstruiu o templo. E Simchat Torah, se eu não me engano, regozijo da Torá, que representa o dia em que Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés, que é o dia da entrega da lei no Monte Sinai. Pentecostes, né? Seria o nosso Pentecostes, né? Não o dos judeus. É que Pentecostes, tipo, é o... 50 dias depois do... Isso, da Páscoa. Sim. Alguns simbolismos do judaísmo. O kippah, é o chapéuzinho, bonitinho. É pra tampar careca. É pra tampar careca, né? Padre também usa. Fausto também usou. Você usava, Fausto, kippah? Eu ganhei de presente 2 judeus, né? Um é amigo nosso, da nossa família, lá da família do meu pai. E o outro que me presenteou foi o nosso conhecido Jonathan. Por que Você você nem não usa veio? mais, Faustão? Por que você não veio de kippah pra igreja? Não, eu só usava o que passou, não é dia de Páscoa. Ah, tudo bem. Ele sempre tem Uma moral. finalidade? Uma finalidade? Eu falei agora. Porque o que significa para o judeu é a mão de Deus sobre o judeu. Por isso que ele usa aquilo que fala a cabeça, que aquilo ali tem um significado. Então vamos lá. O kippah é uma espécie de chapéu utilizado pelos judeus para demonstrar o seu temor e respeito por Deus. Ao utilizarem o chapéu, os judeus buscam representar a separação entre o ser humano com Deus, reconhecendo que Deus está acima de todas as coisas. As mulheres também utilizam um lenço ou chapéu para representar os mesmos aspectos do kippah. O Magim Davi, que é a estrela de Davi, um dos principais símbolos do judaísmo, presente até mesmo na bandeira de Israel. A estrela de Davi, também chamada de Magim Davi, tem vários significados para os judeus. Como é formada por 2 grandes triângulos, os judeus costumam dizer que a união de ambos representa o relacionamento do povo judeu com Deus. A estrela de Davi também era utilizada pelo rei Davi em seu escudo durante as batalhas. Por isso também simboliza para os judeus a realeza e a presença de Deus nas antigas guerras bíblicas vencidas pelo povo. O menorá é um candelabro de 7 velas que nos livros da Torá, Êxodo 25, eram acendidas pelos sumos sacerdotes líderes dos judeus que cuidavam dos templos. Essas velas nunca podiam ser apagadas, por isso eram acendidas com azeites e limpas diariamente. Para o judaísmo, a menorá significa sete saberes, conhecidos como sete ofícios que estão no rosto do ser humano: os 2 olhos, os 2 ouvidos, as 2 narinas e a boca. Nesse sentido, ela representa a iluminação sobre o que se escuta e se fala e o que se vê e o que se respira. E o shofar, conhecidíssimo também. O Samuel até tocou, né, Gilberto? O shofar é um instrumento musical que representa para os judeus o carneiro que foi sacrificado pelo profeta Abraão no lugar do seu filho Isaac. Este instrumento é utilizado em festividades, principalmente para representar a reverência dos judeus a Deus e a lembrança dos 10 mandamentos enviados por Deus a Moisés. Certo? Certo, uma pergunta. Existe alguma comprovação arqueológica que a estrela de Davi é essa mesmo que eles representam? Por exemplo, fala que que ele usava no escudo. Sim. Existe alguma comprovação arqueológica que era realmente essa de que um triângulo superposto ao outro? Quem comentou uma coisa a respeito disso foi aquele Rodrigo, né? Que é do Adventista. Rodrigo. Aquele que é arqueologia. Ele, segundo ele, disse que ela está adequada, né? Mas eu não tenho oportunidade para dizer isso. Mas parece, eu ouvi ele falando outro dia disso aí, falou que era isso mesmo. Ela só é desenhada, acho que não é sobreposta como a gente faz, né? Ela é desenho livre. Porque a nossa, na verdade, a gente faz 2 estrelas, uma sobreposta com a outra, e a outra não, um negócio contínuo. Pelo que eu me lembro, mas eu posso até ver isso depois. Mas é bom saber que eu vejo que também no YouTube dele lá. Eu gosto. Ela é entrelaçada, na verdade, as perninhas Se eu não me dela, engano, a né? nossa sim. Tipo, a gente normalmente desenha 2 triângulos em cima do outro e eles têm as perninhas assim.
por Eu- baixo ou por cima? Eu acredito que seja mesmo, até porque o povo judeu ele é muito zeloso. Então, se não fosse a estrela de Davi, provavelmente algum judeu já teria mudado. Então, Tem até na bandeira, né? tem até na bandeira. Esse do judaísmo moderno eu já li, que fala dos 14 milhões de judeus, que é o total de judeus hoje no mundo. E agora as 3 divisões do judaísmo hoje, né? O judaísmo ortodoxo, nazareno e messiânico. Começando pelo ortodoxo. A mais antiga e conservadora linha do judaísmo acredita que o Messias Salvador prometido por Deus está por vir, ou seja, ainda não chegou. Diferente dos cristãos, não creem que Jesus Cristo e Yeshua seja o Messias. Essa vertente é conhecida por manter e seguir fielmente os costumes, rituais e regras tradicionais e mais antigas, se opondo às linhas judaicas mais modernas e liberais. Para o judaísmo ortodoxo existe apenas um Deus, considerado eterno, sem corpo e indivisível, ao qual segue fielmente as leis estipuladas que constam nos textos sagrados da Torá e do Talmud. O judaísmo ortodoxo também não aceita em sua ordem de pessoas que não sejam filhos de mães judias e que, consequentemente, não são considerados judeus. Então, é a seita mais restrita do judaísmo, que persiste até hoje, que é os judeus que não acreditam na Trindade, nem em Cristo como Messias de Deus, e também não aceitam judeus que não sejam nascidos de mulher. Mas no texto que a gente leu, que falava sobre Abraão, da circuncisão, Deus falava que era para circuncidar inclusive os escravos e as Sim. pessoas que se achegarem, né? Exatamente. E aí eles seriam considerados povo. Sim e não, eles eram povo judeu, mas não eram a nata dos judeus. A nata dos judeus era realmente, de fato, quem nascia de mulher judia. Esses que entravam pela circuncisão, tanto que até no templo ele tinha um átrio dos gentios, que era os átrios dos gentios que aceitavam a fé judaica, se circuncidavam, mas eles não ficavam no átrio principal, que era só onde os homens entravam, os homens nascidos de mulher judia. Então... Capítulo 4. Perdão. Então, de fato, eles entravam para a nação, mas ainda assim não era a nata da nata. Mas eles acreditavam que esse povo ia ser salvo ou não? Eles acreditavam porque aderiram à fé judaica. Mas, assim, os principais eram judeus. Engraçado Nascidos que, de mãe judia. se você parar para pensar, se um judeu casa com uma mulher gentil, o filho perde o direito de ser judeu. Sim, porque a mãe não é judia. Porque a mãe não é judia. Mas eu acho que é meio pelo fato da desobediência, algo tipo assim. Tipo assim, você foi e É se por casou causa com da uma mulher. transmissão, né? O judeu A tem mãe, muito disso. teoricamente, é que carrega mais é ela que gera a vida. Então, quando o homem judeu casa com uma mulher não judia, ele está contaminando a semente dele, a linhagem dele. Exato. Tanto que você vai ver no Antigo Testamento várias petições para que o povo não casasse porque tem esse problema. Então, perde a linhagem judaica e é por isso que sempre casa com uma judia. Entendi. É o que o apóstolo Isso Paulo na Bíblia diz. também? O que? De sempre Essa questão casar? de que tem que ser pela mulher e não pelo homem? Não está explícita, mas pode ser deduzida dela. Então, você não vai encontrar um versículo assim, todo judeu que nascer de mulher judia será judia. Não, mas dá para se extrair dele Lá no início com também, as... quando, eu não vou lembrar o filho de quem, mas fala para ir para casa do tio da mulher, para casar com os filhos, para não casar com aquele povo gentil que estava Aí ali. você tinha que casar com o primo. Não, mas você vê que isso aí foi, por exemplo, foi para Abraão, ele teve que casar com a mulher dele para sair da terra. Ele só pôde sair da terra dele com a família constituída e levar a linhagem dele. Quando Isaac veio, teve que ir lá buscar a mulher lá na família dele. Isso aí. E depois os filhos de Jacó também teve com a mesma família. Então, o que acontece? Vamos entender por quê. Quando a criança está sendo gerada, quem é que alimenta a criança? Da onde vem o alimento? É da mãe. Então, quando a mãe não é, o alimento que está sendo dado para aquela criança é o alimento do mundo, não o alimento da linhagem. Entendeu? Então, por isso que o apóstolo Paulo ele transfere isso para a geração da família. Quando ele fala assim que a gente não deve ter julgo desigual, falando do casamento.
Qual é o conjunto desigual? Então é um homem cristão, eu acho que eu não vou assumir isso como via de regra. Até poderia, né? Mas eu vou deixar entreaberto para raciocinar. Quando eu sou cristão e eu vou, vamos dizer, namorar uma pessoa do mundo, o que acontece? Na maioria das vezes é mais fácil aquela pessoa me levar para fora do que eu trazer ela para dentro de si. Isso eu estou me contaminando. Você entendeu? Então por isso que é importante eu pegar e transferir isso para o aspecto espiritual. Porque a Bíblia fala que a gente tem que se apartar do mundo, que é mais fácil o mundo levar eu para ele do que eu trazer ele para dentro. Então a linhagem que a gente tem, a nossa linhagem é santa, então a ideia é fazer a mesma coisa. Quando eu gerar um filho, eu tenho que gerar ele com um alimento espiritual. Por isso que o pai casa com uma mulher fora, ele não gera um filho judeu. Mas um homem do mundo casar com uma mulher cristã gera um filho judeu, porque o alimento vai vir uma raiz. Caraca, mas se você for exatamente, se você pegar e se aprofundar nisso, você vê o quão profundo é dessa explicação. Não, até eu vou aproveitar esse gancho assim, como sugestão, né? A gente está falando falando de candelabro, falando da lâmpada, falando dos coisas. Experimentem olhar, ler o livro de Hebreus com outro olhar. Porque assim, ali tem coisas, tem mistérios, assim, mistério que eu digo de profundidade, né? Que vai fazer com que coisas sejam assim, abertas aos nossos olhos. É um livro extraordinário. Ele é muito deixado de lado, mas é um livro extraordinário. Vale a pena a gente meditar nele. Acho que entra um pouco naquela questão que você tinha falado sobre a importância das mulheres na Bíblia, né? Delas criarem seus filhos, porque elas não só alimentam na geração, mas elas alimentam durante a criação dos seus filhos, né? Elas são as que estão mais perto, elas são as que cuidam, as que eram do lar, né? Que ficavam com a criança e demandavam atenção, assim. Então, para passar os ensinamentos, para passar aquilo que ela acredita. Você vê que assim, eu quero só pegar esse gancho, porque isso é importante. Fica à vontade. A Bíblia ela traz papéis muito definidos, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, se a gente pegar num aspecto importante, quem é que é responsável pela disciplina do filho? É o pai ou é a mãe, falando biblicamente? A mãe. O pai ele é responsável pelo exemplo. Então é a disciplina, é a labuta, é a constância, é a vigilância, é a disposição em defesa, dentre outras coisas, né? Então esse é o papel do pai. Mas o princípio, a questão da instrução é da mãe, porque é a mãe que faz o filho enxergar o exemplo do pai. Olha que coisa interessante. No exemplo bíblico, a gente tem que... e esses papéis estão muito digamos assim, deixados de lado hoje, né? Então, a gente vê... Não estou falando que é errado, não é isso. Não estou dizendo que isso é errado. Mas é só para a gente perceber que nível de profundidade eu quero chegar. Porque a gente vê muito filho hoje que não valoriza o pai, por quê? Porque a mãe não ajuda. Da mesma forma que você vê que tem muito filho que não valoriza a mãe, por quê? Porque o pai não ajuda. Porque o pai, em vez de defender a mãe, não, ele fala, não, só não é assim mesmo, já estou acostumado. Entendeu? Então, assim, é importante a gente entender esse exemplo, porque o exemplo do judaísmo ele está nos mostrando isso, né? Eles têm papéis que estão muito bem estabelecidos. A palavra final é sempre do pai, mas por quê? Porque tem a coluna que está segurando aquilo lá. É importante essa. Quando eu comecei a aula, eu deixei bem explícito que a Igreja do Senhor não começou com o Pentecoste, nem começou com a Reforma Protestante. Ela começa muito cedo, ela começa com Israel. Então, todos esses símbolos, o candelabro, que você pode até fazer um símbolo de associação com a santidade, né? Manter o candelabro sempre aceso. Então, todos esses símbolos dessa primeira Igreja do Senhor são sombras para nós hoje. Nós temos o corpo que é Cristo, então nós temos a clareza, mas esses símbolos eles têm significados espirituais. É claro que ninguém vai ter um candelabro em casa e ficar mantendo ele aceso, mas a simbologia dele é de manter aceso, esse símbolo de santidade, de manter sempre aceso. Então o Sabat, então de ter um dia de entrega ao Senhor. Então são
os símbolos são cerimônias que a gente acha que são judaicos, quando na verdade são alegorias espirituais num tempo onde ainda não havia aquela plenitude do Espírito. Então, tem importância para nós mesmos hoje. Então, e graças a Deus por isso. Então, a nossa igreja ela é muito mais profunda que nós imaginamos. Como o Gilberto falou, leia o livro de Hebreus. O autor de Hebreus ele se dedica a fazer essa transição do Antigo para o Novo Testamento, mostrar que o simbologismo do Antigo Testamento ele tem significado ainda no Novo. Então, é muito bonito. O judaísmo nazareno foi criado há 2000 anos atrás através de Jesus Cristo e vem dos primeiros discípulos do judeu Yeshua, Jesus. Esta linha judaica acredita que Jesus é o Messias enviado por Deus, mas que seu espírito é a própria encarnação de Deus Pai. Ou seja, eles creem que Jesus é alguém especial, mas não creem que ele é Deus. Eles creem que o Espírito de Deus estava sobre ele, mas que Jesus não é Deus. Então, embora essa seita creia que Jesus é o Messias, ele não crê que Jesus seja Deus. Então, ainda para eles, Deus é um só. A base do judaísmo nazareno é que Jesus não foi o fundador do cristianismo, mas sim o próprio Deus que veio encarnado como homem para ensinar como seguir os ensinamentos da Torá e que retornará à Terra. Esta linha do judaísmo não acredita que existe trindade, ou seja, Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas no grupo existe apenas um Deus. E por último, o judaísmo messiânico. O judaísmo messiânico é uma corrente judaica nova, criada em 1970 e não é reconhecido pelo Estado de Israel. Então, é considerado uma linha herege. É uma vertente que nasceu dos Estados Unidos da América, reconhecendo a figura de Jesus como Messias e aceitando que ele é o Filho de Deus e que veio para salvar e ensinar o povo judeu e os gentios. Porém, define que o judaísmo é a religião com ensinamentos e mandamentos para os judeus e o cristianismo para os gentios. Neste caso, os judeus devem seguir a Torá e os gentios chamadas 7 leis noéticas, uma aliança feita entre Deus e Noé após o dilúvio. Os judeus messiânicos acreditam na existência da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, em resumo, eles acreditam que Jesus é o Messias, que é o Filho de Deus, mas para os judeus o judaísmo é essencial, e para os cristãos e para os não gentios é o cristianismo. E para os judeus é a Torá, e para nós é essas 7 leis noéticas que eles comentam. Esses judeus messiânicos, eles têm a Bíblia com o Novo Testamento ou não? Eles só acreditam? Provavelmente sim, porque se eles creem que Jesus veio, por mais que eles não creiam na divindade de Jesus, se eles creem que Jesus é o Messias, eles provavelmente têm a Bíblia completa. Eu não vou dizer que ela é perfeitamente igual a nossa, assim como a católica também não é, mas que ela é completa, provavelmente sim. O que são essas 7... Eu trouxe aqui. São 7 mandamentos, que as 7 leis noéticas, resumidas. Crer em Deus e não cometer a idolatria, que é a primeira. Segunda, não blasfemar. Terceira, não roubar. Quarta, não matar. Quinta, não cometer adultério. Sexta, cumprir as leis e tribunais do país. E sétima, não coma um membro de um animal vivo e não seja cruel com os animais. Então, essas seriam as 7 leis noéticas que essa linha judaica acredita que os gentios devem seguir. Basicamente é isso. Agora, de onde eles tiraram? Não faço a menor ideia. Provavelmente isso eles pegaram pegaram o evento da Torá, que Deus faz aliança com Noé, e pegaram o comentário de algum rabino. Muito dos ensinamentos judaicos hoje é por conta dos rabinos. Pode falar, André, fica à vontade. Não, eu ia falar que tem o judaísmo mais moderno aí, que é aquele cabalístico lá, místico, né? Eles criam na cabala, criam uns negócios meio doidos aí, né? A parte mística do judaísmo, um negócio meio que bruxaria, né? Na verdade, sim, eles, alguns rabinos, há uma corrente muito forte de rabinos, e da mesma forma que, por exemplo, a gente fala que hoje, até eu usei essa expressão agora há pouco, fala de mistério, então a gente acredita que algumas passagens têm alguns mistérios ocultos. A IEFA fala muito de mistério,
Então tem alguns rabinos que eles atribuem aos caracteres de construção hebraica números, que é o que gera acabado. Então a questão do estudo da numerologia. Tem até um vídeo interessante de um rabino que ele foi querido num congresso judaico por um judeu que tinha se afastado do judaísmo, porque ele falava que se Deus era bom, por que deixou acontecer o holocausto? E esse homem vai, através da leitura bíblica, que ele fala que os números que estavam lá, Deus estava dizendo, quando você for infiel às minhas leis, aos meus preceitos, né, algumas coisas irão acontecer com você. E a junção das palavras, os números da palavra holocausto. Então Deus estava avisando lá no tempo de Abraão que se o povo de Israel abandonasse ele, o holocausto iria acontecer. Então eles fazem estudos em cima desses números. São coisas assim, não vou dizer, não tenho profundidade para dizer se é verdade, porque eu não conheço do alfabeto hebraico, né? Mas é uma corrente muito grande. Eles estudam isso com uma profundidade muito grande. Mas Nome os de- números, eles são importantes, né? Até o nome de Hitler, eles Até calculam, o dá o nome. 666, né? 665. Então eles têm, né, na conjunção dos caracteres deles, né? Então é uma língua bastante difícil. Ela foi facilitada depois com a criação de algumas consoantes que não tinha, né? Então é uma língua difícil, mas segundo eles tem essa aí e eles aplicam. E nós, como cristãos, o que a igreja pensa sobre esse tipo de mistologia, sei lá como Misticismo. misticismo, sei lá como que é? Eu particularmente, eu acho que é coisa que não é tão importante. Não é O próprio importante. apóstolo Paulo ele vai dizer, não fiquem perdendo tempo com genealogia sim. sem fins, com dias de dias. O que ele vai falar das recomendações para os gentios, assim, não ficam perdendo tempo com isso. Então, se tem significado ou não, se de fato é verídico ou não, não importa, porque esse não é o principal e ele não deve ter que ficar esquentando a cabeça com isso. Que eu acredito que os números e os nomes, eles são muito importantes, né? Tanto que Deus, ele enfatiza vários números na palavra, que a gente sabe que tem significado específico, e os nomes também. Deus mesmo, ele mudava o nome de algumas pessoas para que se enquadrassem aquilo que a pessoa era, né? Exatamente. Assim, a função É dela, o algo- papel dela na nação. É algo que nós perdemos hoje. Hoje a gente dá nome a esmo para os nossos filhos e não pensa no significado e na simbologia que isso tem. Então, isso de fato tem muita importância, né? A palavra tem muito poder. E existem as simbologias na Bíblia. Por exemplo, o 7, que aparece muito na Bíblia, é um símbolo de perfeição. Quando você vai em Apocalipse, que fala os 7 Espíritos de Deus, ele não está dizendo que Deus tem 7 Espíritos, né? Mas ele está dizendo que o Espírito Perfeito está ali. Ou seja, quem é o Espírito Perfeito? O Espírito Santo. Porque 7 é o número da perfeição. E é o número da perfeição porque Deus fez o mundo em 7 dias e no 7º dia ele diz, viu Deus que tudo era bom. Então o 7 acabou tendo essa conotação de perfeição. 12, o símbolo das tribos. Os 24 anciões que aparecem em Apocalipse, né, que representam as 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo, juntando 24. Então, ali quando ele fala que os 24 anciões se curvaram diante do Cordeiro, fazendo uma referência que tanto os judeus do Antigo Testamento quanto os gentios e judeus do Novo Testamento se curvaram diante do Messias prometido. Então, existe muita simbologia e essas simbologias elas são importantes para entender outros pontos da Bíblia, porque muitas vezes é falado de forma alegórica. Apocalipse é falado totalmente de forma alegórica. Então é importante entender esses pequenos detalhes para entender o que João está tentando nos dizer. Então é sim importante simbologia, com certeza, mas como o apóstolo Paulo diz, é algo que temos que tomar cuidado, porque o ser humano ama misticismo, ama cerimônias, ama leis, coisas que ele pode apegar, coisas que são palpáveis. Então, sempre com muito cuidado, olhamos para isso. Eu posso só ler um texto em Deuteronômio 29 e 29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos as palavras dessa lei. Então há coisas que Deus realmente ele tem níveis de maturidade que ele dá a alguns homens. Então alguns homens têm facilidade de compreender aspectos mais profundos, outros não.
Então, mas há coisas que só vai ser só nem o apóstolo Paulo sabia. Então, vou dar só um exemplo. Tem coisas que nem o próprio Jesus sabia. Na pessoa de Jesus, porque ele falava assim, ó, o momento que vai, nem eu sei. Compete somente ao Pai. E não que Jesus não tenha essa informação, ele tem, mas não é a figura dele de transmitir essa imagem. Então há coisas que para nós são reveladas. A níveis de maturidade, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala lá em Hebreus 6, os rudimentos, eu gosto sempre de pegar essa passagem. Então ele chama de rudimento o quê? Arrependimento, perdão, batismo, dentre outros. Se a gente parar para pensar qual é o nível de intimidade que eu tenho com esses três aspectos, por exemplo, se eu compreendo de 0 a 100, que proporção o batismo tem na minha vida? Eu falo assim, a minha compreensão é muito pequena. Gilberto. É muito pequena. Arrependimento, então, eu acho que eu estou engatinhando, eu não estou nem arranhando, quanto mais saber com propriedade o que significa arrependimento. Então, o que eu imagino existe a figura na Bíblia, ela existe, mas eu preciso passar primeiro por essas fases, aprender, entender, compreender, aplicar essas primeiras fases para depois eu tentar ir nas outras. O que acontece? O homem ele se agarra a esses que são, de um aspecto, de uma relevância talvez maior, sem compreender a base, e aí vira a heresia. Exatamente. Só para encerrar, já são 11h30, mas essa foi a aula de hoje, a respeito do judaísmo. Então, só para concluir, qual é o importante aqui? O importante é lembrar que nossa igreja ela é muito mais antiga do que nós imaginamos ou que dizemos. Que, como já foi muito dito aqui, o judaísmo ele não é, como eu posso dizer, como muitos pensam, descartável. O Antigo Testamento ele não é descartável, pelo contrário, ele é fundamental. O Novo existe só por causa do Antigo Testamento. E os símbolos que haviam no Antigo Testamento, eles têm um valor. Eles não têm mais aquele valor físico, né? Aquele valor técnico, mas eles têm um valor espiritual imensurável. Então, como já falamos aqui, a importância da mulher na família, falamos do candelabro, da santidade, falamos do templo, falamos de Cristo, falamos do cumprimento da lei. Então, todas essas coisas têm importância, todas essas coisas têm significado. E é bom que saiamos dessa aula ciente disso, ciente que somos descendência de Abraão e que, embora não estamos presos à lei e às cerimônias, estamos presos num plano muito maior mesmo, mais do que o Pentecoste, porque o Pentecoste faz parte desse plano, mas o plano de Deus sempre foi gigantesco e englobou tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, quanto os judeus, quanto os gentios, e etc. Amém. Perfeito até aí? Alguém tem alguma dúvida? Algo para comentar? Algum versículo para encerrar lendo? Amém? Vamos orar? Quer fazer essa oração, Caio? Faço. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Pai, obrigado por podermos estar aqui compartilhando conhecimento, Pai, aprendendo mais sobre Ti, sobre a Tua Palavra, Senhor. E é através da Tua Palavra que nós nos conhecemos, Pai. Nós criamos intimidade, através estudamos e se conhecer, Pai. Quero agradecer aqui os irmãos que têm colaborado, Senhor, ao Cauê, ao André, ao pastor Gilberto, ao pastor Robson, que não pôde estar aqui hoje, mas quero agradecer, Senhor, por estarem demandando o tempo de suas vidas para estar aqui compartilhando, Pai, do que sabe conosco, Pai. Obrigado, Jesus, que todos tenhamos aqui um bom domingo, um domingo abençoado com suas famílias, em nome de Jesus, amém. 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 Então é isso. Agradeço a todos e vamos para casa.